Olá, amigos. Dando sequência ao nosso relato aqui, extraído, né, de fontes de consulta. Nada disso é escrito por mim, obviamente, e a gente tem as nossas fontes de consulta, e nós estávamos no último vídeo falando a respeito dos seres, né, de Alcione, que estão sendo preparados para virem para a Terra, habitar na Terra. E isso é relatado num livro, né, do Manuel Filomeno de Miranda, cuja psicografia é do Divaldo, né, Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda é o espírito, o amanhecer de uma nova era, e ele relata o preparo, então, desses seres que estão vindo. E nós falamos a respeito dessa... É todo um processo que está acontecendo, né? Principalmente agora, né, neste momento da transição, e que Jesus, ele fala, providenciou o retorno de seus mensageiros que marcaram as suas épocas com características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante. Agora, necessários, né, para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças ainda que estão na psicosfera do nosso planeta e na condição, né, em razão da condição primária na maioria, né, dos nossos habitantes. E, simultaneamente, continuando o relato dele, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão, né, que ao lado desses conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres moral. E então, à medida que os espíritos, né, os seres progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal em face da desnecessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados, ilimitados. Então, esses espíritos vindos, né, ou seres vindos de outro orbe, necessitam de algumas adaptações perispirituais para ficar compatível com a vibração do planeta Terra. Assim como também a adaptação à psicosfera do novo domicílio temporário. Porque do orbe de onde eles vêm, o estágio vibratório é muito diferente do nosso. Então, deste modo, os que vêm de fora do nosso sistema, eles passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar, submetendo-se, então, a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo, né, que deverão modelar, seja menos penosa. Isso porque no orbe onde eles vivem, as dores e enfermidades físicas não existem mais, na condição de procedimentos depuradores, então tornando-lhe, né, indispensável condensar, sintetizar no perispírito energias próprias para poder habitar o nosso planeta. Então, nesses laboratórios, os seres, né, de outro orbe ficam sob forte jato de energia luminosa em concentração profunda. Então, nesse estado, concentrados nos objetivos que os trazem à Terra, desdobram as características de expansibilidade perispiritual neles, quase que absorvidas pelo espírito, já a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal de que se revestiriam quando nos ministérios reencarnatórios. Então, essas construções, elas haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e até participando aí dos labores espirituais. Então, esses espíritos missionários do orbe,
de Alcione estarão reencarnando nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da atualidade. Então, fica aí, quem quiser ler, né, esse livro para se inteirar um pouco mais desse assunto, O Amanhecer de uma Nova Era, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E em contrapartida, existe a reencarnação de espíritos terráqueos em planeta inferior, né? Também foi extraído aqui do livro Mensagem do Astral, que é de Ramatismo, a psicografia de Hercílio Mais, que ele fala que quando alunos relapsos não conseguem assimilar as suas lições, seja por negligência, por rebeldia ou por desafeição para com os pais, são porventura contemplados com promoções para cursos superiores aos quais não fazem jus, né? Foi feita uma pergunta. Ou vêm-se obrigados a repetir o mesmo curso, recomeçando novamente a lição negligenciada. Então, as almas exiladas da Terra para o mundo inferior não evoluem, mas apenas reiniciam o aprendizado a fim de ratificar os desvios perigosos à sua própria felicidade, então. Então a gente vê que da mesma forma, né, que tem vindo para cá muitos seres de outros lugares, daqui os que estão sendo retirados daqui, né, muitos olham para esses fatos, para essas circunstâncias com olhos voltados assim para a religião, para a religiosidade que tem, né, onde as religiões relatam fins dos tempos, final do mundo, tal. Mas isso aqui são fatores, são situações, são circunstâncias científicas, né, e que acompanham a lei, as leis universais são não só, que eu quero dizer, ligadas à religião, mas ligadas à espiritualidade, ao processo natural de evolução de todos os seres, que não só, né, os que estão aqui no planeta Terra. Aqui a gente vê que a terapêutica sideral, ela não podia mais contemporizar, né, essa situação toda que está acontecendo agora. O ambiente da Terra estava impregnado de terrível energia que, na forma de um elemental virgem, agressivo e destruidor da matéria fina, era utilizado discricionariamente para fins nefandos. Então, os mentores siderais fizeram reverter essa energia sobre a crosta do orbe, numa operação que diríamos de refração sobre os próprios agentes de todos os matizes que a manuseavam. Os atlantes, eles falam aqui, em sua maioria, passaram então a funcionar como captadores vivos das forças deletérias em liberdade e que manuseavam à vontade, mas incorporaram nos seus veículos astroetéricos a quantidade correspondente a cada culpa belicosa ou uso desregrado, tornando-se portadores de uma carga nociva do elemental tosco, primitivo, imune à medicação comum. Qual foi o resultado disso? A vossa humanidade, ou seja, nós, né, ainda estamos sofrendo, pois esse elemental, essa energia agressiva, lesiva à matéria mais fina e profundamente corrosiva, está sendo expurgada pelos corpos físicos na forma constrangedora conhecida pela patologia cancerosa. Então, essa doença identifica ainda os restos dessa substância virulenta do astral inferior. Então, muitos, o êxodo, os seres, os espíritos, as almas que estão saindo daqui, irão para reencarnar, estarão em algum momento, né, determinado pelo plano maior, pelo mais alto, por esses conselhos
intergalácticos, para onde irão os espíritos, as almas, os seres retirados daqui, estarão habitando outros lugares de acordo com a sua vibração, de acordo com a sua necessidade. Então, esse é uma psicografia aqui do Hercílio Mais, extraído de Mensagens do Astral pelo Espírito Ramatiz. E a gente ouve muitos relatos escritos, na verdade. Nós temos também aqui uma trilogia do Robson Pinheiro, que fala que os vários contingentes de emigrados da Terra estão sendo agrupados por lotes de similaridade e irão para planetas situados a 30 a 38 mil anos-luz da Terra, num dos 5 braços da nossa Via Láctea, em sua periferia, que é a favela da nossa constelação. São relatos aqui do que viram os guardiões enviados para explorar os locais de degredo. Então, existem alguns planetas que ele fala e que a gente vai falar daqui um pouco, a respeito de para onde esses seres que estão sendo retirados daqui, para onde estarão indo. Então, da mesma forma que estão vindo, como eu disse, seres mais evoluídos para cá, muitos de nós estão saindo porque não estamos acompanhando a evolução e a vibração, né? Aqui deverá entrar essa Terra, esse planeta, e por isso estão vindo seres agora com a missão, com o objetivo, né, maior de ancorar novas frequências, né, que são as próprias deles, porque eles vão estar espalhados por vários lugares do planeta, nascendo, reencarnando, né, segundo também o Espiritismo, e vão estar ancorando, então, energias de frequências mais brilhantes, mais lúcidas, mais conscientes, para justamente ajudar a alavancar a Terra nesse momento de transição, nesse momento também em que a gente passa por essa pandemia. Enquanto muitos estão lamentando a situação em que o planeta vive, em todos os aspectos, em todos os segmentos, muitos seres estão chegando para modificar esse cenário, e não vai ser da noite para o dia, é como um plantio, né? Vão chegar, vão trazer sementes, vão arar, vão preparar o terreno, e as coisas vão acontecendo gradativamente. Então, Robson Pinheiro fala aqui do planeta 1, chama Lagar, e ele é fétido, tem um cheiro muito forte, ele é carmim. Ele está a 30 mil anos-luz do Sol, é um planeta de um sistema de 5 planetas que giram em torno de um Sol central carmim, com 7 continentes, envolto em atmosfera pesada, que tem sensação de desconforto e angústia, local de difícil locomoção num clima de estufa, vendavais constantes de mais de 50 km por hora, tem um odor muito forte, cheiro de gases, amônia, proveniente do interior do planeta. Nuvens vermelhas sobre montanhas, cobertas por poeira vermelha como ferrugem, em contraste com a vegetação primitiva, muitos pântanos, uma fauna extremamente perigosa, várias feras, né, selvagens, rastros de animais que caminhavam se arrastando sem rumo certo. É como uma viagem ao passado geológico da Terra, um verdadeiro inferno para os padrões, né? Então, tem uma superfície de óxido de ferro cor vermelha, abundância de silício e metais pesados e outros minerais que não são ainda conhecidos na Terra. E esses elementos emitem um tipo permanente de radiação que afeta de modo acentuado a fauna e a flora daquele local. Tem muitos vulcões em atividade, a gravidade sendo muito maior, no caso dificulta o movimento. Então, nesse mundo, nada combina com nada.
Parece uma obra de um artista louco, surrealista, que tudo é bizarro, segundo ele. Existem muitos sons, urros, né, de animais selvagens vindo das florestas, animais assim descomunais, cabeça descomunal, olhos dispostos, assimétricos. Então, é um planeta extremamente pesado aí, né? E que lembra a história da própria Terra, né? Então, como se diz, aqueles que saírem daqui, que forem conduzidos para esses planetas mais densos, é como realmente aprender, reaprender, né, a fazer o fogo com as pedrinhas, né, como a gente, o atrito das pedras, ou seja, não perder nada daquilo que já aprendeu, porém, recomeçar para desenvolver outros aspectos da própria humanidade, né, da própria, que promove a evolução, ou seja, começar lá de trás, com o véu do esquecimento, né, e ele fala também aqui que parece uma aldeia feita de barro moldado, troncos de árvores com relativa organização e com algum senso de disciplina que semelha-se às cidades medievais da Terra. A gente vê que esses exilados, né, os que sairão daqui para esse orbe, levarão vários milênios para se adaptarem à forma de sobrevivência nesse ambiente hostil. E vão levar muito tempo, porque não terão tempo para o desenvolvimento da inteligência e das faculdades mentais que lhes impedem a manipulação, pois estarão lutando, se protegendo em tempo integral para se alimentarem e sobreviverem. E a gente parece que já ouviu mesmo essa história. E segundo eles, os políticos e governantes omissos, que trocaram negociações com corporações industriais e magnatas, visando ganho fácil, seus valores serão revirados dos pés à cabeça. Então a gente vê que podem ser pessoas que ofenderam, né, grande parte, um grupo muito grande de pessoas, uma comunidade, um país, né, até um planeta, né, mas a gente olha a nível de país mesmo, que com seus dirigentes. Então, a gente observa, e é muito claro isso, que nada dá saltos, nada ultrapassa, transgride leis, né, de evolução, tudo segue um curso normal, um fluxo fluido, né, vamos colocar assim, espontâneo, que vai, e nós é que temos que entrar nesse fluxo, para podermos ter essa consciência, né? Porque da mesma forma que nós estamos ouvindo aqui sobre esse planeta tão primitivo e as condições climáticas e tudo mais, geológicas que existem lá, a gente já ouviu que a Terra era assim. Então, hoje nós estamos melhores, mas o processo é estarmos ainda mais lúcidos, mais conscientes no futuro, né, que não deverá tardar muito e vai depender de nós mesmos. E a gente volta daqui a pouco. Fiquem bem, voltamos já já.